Mais um Pod Belas no ar e eu tô super emocionada porque hoje eu estou no estúdio novo aqui em Caraí, inaugurando com três mulheres maravilhosas. Um Pod Belas aqui, olha, com a logomarca da Fernanda. E eu quero agradecer muito, né, ao Matheus, que hoje está no operacional, e muito emocionada por essa nova empreitada na minha vida e não podia deixar de estar com três maravilhosas que eu vou entrevistá-las e vou apresentar agora. Pois é, a primeira, ela é administradora, ela tem 55 anos, uma vida cheia de sabores, descobertas e amores. Seu marido é o Renato e tem 8 gatinhos. É a primeira Mônica Travassos. Tudo bem, Mônica? Oi, tudo bom com você? Tudo Tudo bem, bom? querida. Olha, eu quero saber tudo desses sabores seus, tá? Você tem que me contar para o pessoal Conto, aqui. Já, conto já tudinho vi para que deve ser coisa vocês. gostosa. A segunda tem 52 anos, é psicóloga, casada com o João, é, passando por áreas de marketing, recursos humanos, assumiu o comando da empresa da família por 25 anos. Minha conversa é com Antônia Alves, empresária, empreendedora. Tudo bem, Antônia? Tudo bom, A gente se Cláudia? conheceu no Rio de Janeiro e agora aqui junto, né? Sim, um prazer enorme estar aqui Olha, com fico você. honrada por esses encontros de network, que eu falo sempre para vocês, façam network, né? Ser tão valoroso aqui para o Sim, nosso contato depois, né? Não? verdade, foi ótimo. Quero saber de tudo. Muito obrigada. E a minha terceira, ela tem 62 anos, é pedagoga, mãe da Juliana, casada com Geraldo Dias, trabalhou como design de interiores, secretária executiva, agente de viagens. A minha terceira é Selma Stokovic. Tudo bem, Selma? Tudo bem, Cláudia? Olha, gente, a gente está aqui para falar do Terra, mas antes eu quero saber um pouco de vocês, tá? Primeiro eu queria saber, falar com a Mônica, que foi a primeira. Mônica, uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Você falou para mim sobre vidas cheias de sabores, né? Foram 8 anos nessa área. Como é que é? Me conta um pouco dessa frase. Bom, eu trabalhei durante um tempo como CLT na área de eventos. E aí, quando saí da CLT, falei, o que que eu vou fazer? E eu busquei lá na minha memória afetiva momentos que me davam prazer. O que que eu mais gostava de fazer? Eu adorava e adoro até hoje fazer bolos. Isso me levou lá para trás, junto com a minha família, e isso sempre me emocionou. Então, sempre buscando coisas novas, sempre novos sabores. Ai, que delícia isso, né? E dá até vontade da gente experimentar um Dá pouco água na sobre boca. isso, né? Da água na boca. E eu queria saber da Antônia. Antônia, você é casada há 12 anos, eu vi seu Instagram, você é uma pessoa muito ligada. Você não tem filho, mas você tem 3 enteados, né? Você é uma pessoa muito ligada à família, né? Sim, nesses últimos 12 anos, realmente com o João, ele trouxe o calor dos filhos, né? São três enteados, o Matheus, a Jéssica e o Deve estar Rian. assistindo a gente aí, né? E a família foi crescendo, então agora já são mais três netinhos, né? Uhum. O Arthur, o João Matheus e o Heitor. E, e só vieram a somar, né? Porque eu já tinha cinco afilhados, né? Entre sobrinhos e afilhados. Então, é, são 12 anos de muita parceria, né? Então, é meu parceiro em casa, nos negócios. A gente trabalha juntos, E não tem empreende problema, juntos. porque assim, é muito interessante você vai trabalhar junto, né? Eu já trabalhei com o pai da minha filha e não deu certo, Uhum. tá? Existe isso, de dar certo, não dar certo, pode desgastar o casamento, muita gente fala sobre isso, né? Ou tá tudo certo. Sim, tanto eu quanto ele, a gente está já em segundo relacionamento, e isso faz com que a gente já tenha um pouco de maturidade também, né? Uhum. E ao trabalhar juntos, a gente tem que ter alguns limites. A gente sabe que alguns assuntos a gente tenta evitar em casa, né? Porque é natural que a gente acabe trazendo algumas questões que acontecem durante o dia,
mas a gente tenta muito preservar a nossa relação pessoal. Uhum. E então nada melhor do que bons acordos, né? Então a gente coloca as nossas intenções, o que a gente quer tanto no trabalho, papéis muito bem definidos, eu acho Aham. também que é fundamental. Então, gente, isso é interessante porque muita gente tem essa história e por não colocar essa conversa, né, pode realmente desgastar Eu e acho ficar que cansativo, né? da mesma maneira que a gente tem muita orientação, às vezes, quando a gente separa o CPF de um CNPJ, sabe? A questão Entendi. de separar o que é o financeiro do seu CPF com o financeiro da empresa. Isso a gente acaba aprendendo muito, né? Quando vai empreender, Aham. principalmente profissionalizar a empresa. Mas na parte pessoal, acho que acontece a mesma coisa, sabe? Acho que você tem que preservar o que é o seu casamento e o que é as suas relações no trabalho, né, na Uhum. empresa, e muita parceria, né? Parceria, cumplicidade, e isso, acho que definiria muito de colocar limites muito claros, acordos e papéis também. O que é a sua responsabilidade, o que é a minha, aonde que é a sua última palavra naquele assunto é sua, mas nesse assunto é minha, né? Para que a gente não haja conflitos desnecessários, né? E que acabem desgastando a relação. Por isso que está dando certo, porque tem esse diálogo. Sim. Agora, Selma, eu queria saber com você, sua filha trabalha na sua empresa, né? Você tem uma empresa, né? Que ela atua junto com você, a Juliana. Sim, Juliana é minha filha de coração. Ah, é? Nossa filha não. Pensei Ela é que minha filha. O meu marido ela já tinha 2 anos quando a gente se conheceu. Nós estamos juntos há 35 anos. Você tem filho com ele? Não temos. Então, ela é minha filha, né? Uhum. Ela é mais do que uma filha para mim. Na verdade, assim, no decorrer do tempo, ela foi se mostrando mais do que especial, né? Você já está emocionada em falar dela, né? Ela realmente é uma menina especial para mim, né? Uhum. Então, assim, filhos, né? Eles são do coração, né? A minha mãe ensinou a gente a amar, né? Então, assim, quando a gente fala de referência de amor, sempre eu penso na minha mãe. E a minha mãe me ensinou isso, né? A acolher as pessoas. Então, assim, eu sou uma pessoa acolhedora. E do mesmo jeito, quando eu conheci o Geraldo, que é o meu marido, eu acolhi a Juliana como se fosse... No começo, assim, é uma sobrinha, né? E depois a vida vai se mostrando e eu falo para ela que a mãe dela só foi uma barriga de aluguel. Mas o próprio filho da gente, quando nasce, a gente olha, assim, eu particularmente falo assim, o que é? A gente vai amando, aprendendo a amar aquele ser, porque é tudo muito desconhecido. A pessoa fala, mas a gente ama, mas é diferente. Então, é uma descoberta diária. Sim. Né? Por exemplo, a sobrinha porque virou filho, por quê? Porque houve uma descoberta ali, né? Uma relação de construção, Sim, de amor. Sem dúvida. Então, hoje eu tenho a Juliana, que é minha filha, né? Eu falo sempre minha filha, né? E ela te chama de quê? Ela me chama de Selma. Selma, né? mas assim... assim, eu sei o tanto que ela tem, assim, de amor por mim, né? Ela é uma menina, assim, muito dura, ela é o pai, né? Mas ela assim, é puro amor também. Eu acho que a gente tem que enxergar as pessoas aqui, né? Elas são especiais, e todas as pessoas são especiais, né? São únicas, né? Sim. Então, assim, eu sempre olhei as pessoas dessa forma, sempre gostei muito de pessoas, né? E isso me leva à vida, assim. Isso é muito importante. E ela entrou na minha empresa, né? Para fazer parte da empresa. A gente tem uma empresa de fotovoltaica, né? Que é de geração de energia. A gente constrói usinas, né? E temos também a gente desenvolveu uma máquina para lavar módulos solares, né? Que foi patenteada pela empresa. Foi o meu marido que construiu essa máquina. Então, a gente tem essas duas vertentes. E hoje ela faz o administrativo e financeiro da nossa empresa. Ela está no meu lugar, né? Depois da Covid que eu tive. Eu quero saber da Covid, mas antes da Covid eu queria falar com a Mônica. Então, fala sobre 2024. 2024. Tá. Eu vou voltar só um pouquinho. Pode voltar. Fica à vontade. Quando eu comecei na confeitaria, quando eu decidi, então, eu
que eu gosto? Eu gosto de fazer bolo. Foi isso que me trouxe lá naquela memória afetiva, voltando lá na cozinha de casa, na casa da minha mãe, com minha avó. Isso que me levou aos bolos. E eu fui me especializar. Fui fazer cursos, fui realmente me especializar. Eu queria aprender a fazer. E a confeitaria me encantou muito. Eu conheci amigos, fiz muita coisa gostosa para mim. Me deu muito prazer, né? Mas eu também sempre me cobrei muito. A gente sempre conversa, eu costumo dizer, eu sempre quis muito que as pessoas gostassem de mim, gostassem das coisas que eu faço, e isso gera uma cobrança interna muito grande. Então, todo esse processo, para mim, fez com que eu ficasse mais preocupada. Isso foi me gerando Angústia? muita angústia, muita angústia. O que me levou à depressão. Me levou à depressão. E aí eu passei por um momento na minha vida que eu não conseguia fazer nada, nada. Eu travei. A depressão me travou e isso fez... É muito ruim, não dá nem para verbalizar direito, foi realmente muito ruim. E aí eu conheci em 2024. Você né, também. Em 2024... Acabou também me emociono, fala. Não, eu me emociono fácil. Realmente muito difícil, porque a gente sabe o que é depressão, né? Não é uma doença, é uma doença, as pessoas acham que é uma bobagem, sim, né? Mas só quem vive, quem experiencia o que é depressão, e o melhor de tudo é vivenciar, experienciar, sair da depressão, sabe? E é sobre esse momento que eu acho que é importante. Então, cheguei em 2024 agora, depois de vocês saberem o que foi isso tudo que eu vivi. Eu conheci a Antônia, eu já conheci a Antônia, né? Vocês se conheceram no network, gente? Vocês não me falaram como é que vocês se conheceram? A Selma a gente conheceu como já nossa líder, né? Na Doterra. Tudo no Doterra. A Mônica eu conheci antes, numa mentoria que a gente fez. A gente já fez uma mentoria juntos. A gente participava do GPS, que agora é Aliança Divergente. E eu era anfitriã do grupo dela e a gente já tinha um contato, Agora, já tinha iniciado uma amizade. Pois é, exatamente. Desde essa época que nós já iniciamos uma amizade. E aí, justamente, a Antônia, percebendo tudo que estava acontecendo comigo e tudo... Se conectou, né? Isso. E aí ela... eu já tinha... Isso eu acho que é interessante falar, porque... eu tinha os óleos essenciais, já tinha adquirido os óleos essenciais, mas é importante lembrar que eu estava num processo de depressão muito forte. Então, aí quando a Antônia falou assim, mas você não abriu a sua caixinha? Você tem ouro nas mãos e você não abriu essa caixinha? Mas eu estava num processo muito forte de depressão. E a Antônia foi muito carinhosa comigo, e ela me mostrou, ela foi aos poucos me mostrando sobre o que os óleos essenciais poderiam fazer para mim. E eu conheci os óleos essenciais, comecei a colocar os óleos essenciais na minha vida, e isso me transformou. Então, olha, o que é 2024 para mim? É um momento de transformação de vida. Transformação de vida. Eu passei a me conhecer melhor, porque isso me deu a oportunidade de autoconhecimento, sabe? Para me melhorar, porque todo o meu processo de saúde física e emocional, a minha saúde emocional, os óleos essenciais me ajudaram 100% nessa melhora. Desculpa, que eu sempre me emociono. Você faz parte. Todo mundo se emociona, porque a gente sabe, né? A dor do outro, a gente sente, né? Sim. E aí, quando eu conheci tudo isso, toda essa transformação na minha vida, eu falei, gente, eu tenho que falar com as pessoas tudo isso. Tem que passar isso adiante. Eu não posso segurar essa informação só para mim, porque isso foi tão bom para mim, isso me fez tão bem. E olha que aos poucos, eu fui aos poucos começando com os óleos essenciais. Hoje, eu uso o que eu
posso, porque e cada vez mais conhecendo, buscando informação, e cada vez mais aprendendo, até para poder falar para as pessoas, até para poder orientar. Quer dizer, quando eu estava lá na confeitaria, eu queria ser feliz com a confeitaria. Lembra? Eu falei, eu estava numa memória afetiva e tal. Mas com os óleos essenciais, eu queria mais que isso. Eu não só queria ser feliz, mas eu também queria levar isso para as outras pessoas. Transformar pessoas, Transformar também essas pessoas, sabe? pessoas. Essa transformação que eu tive, eu também queria que as pessoas conhecessem. Eu quero saber. Olha, eu já estou tão curiosa para saber do Terra. Estou aqui como espectadora, assim, que eu quero aprender isso tudo com vocês. Mas antes eu queria falar com você, Antônia, 25 anos como empresária, né? E de repente uma transformação também. Conta isso para mim. Conto. Então, eu sou psicóloga de formação, trabalhei com marketing, com recursos humanos, mas meu pai já tinha essa empresa, né? Meu pai em 64, ele montou essa empresa junto com 2 sócios, no momento em que ele sempre trabalhou como num armazém e estava começando a ter o boom dos supermercados. E ele falava assim, eu não quero ganhar minha vida em cima da fome de ninguém. Ele adquiriu o armazém que ele trabalhava como gerente e fechou as portas e abriu uma loja de materiais de construção. E aí, nunca pensou numa sucessão, né? Ele achava que isso era muito para um português imigrante, semi-analfabeto, e criou os filhos para se formarem e terem a profissão deles. E trabalhando com recursos humanos, eu via esse lado mais empresarial, né? De trabalhar e pedi uma oportunidade na loja para poder transformar essa loja, que era até então um comércio familiar, né? Um comércio varejista de bairro familiar. E por que não tentar profissionalizar e tentar dar um ar mais profissional? E foi assim que eu fui parar lá. E em 6 meses eu me apaixonei pela questão do empreendimento, né? De ser empresária, de poder coordenar tudo. Então, foram 25 anos em que eu pude experimentar as dores e as delícias, né, do empreendedorismo no Brasil. Né? Eu acho que a gente não pode falar de sucesso, mas também de alguns desafios. Uhum. Então, foi bastante desafiador no início. Depois, nesse período todo, eu perdi meu pai. O choque de gerações, eu acho que de ideias, né? Com o antigo sócio dele, também fez com que a gente rompesse. Então, eu comprei a parte dele e daí eu cresci bastante. De uma loja com um depósito, a gente passou para 3 lojas. De 8 isso. funcionários para 25 funcionários, informatizei muita coisa, mas em algum momento os desafios e as frustrações foram também ficando... Faltou alguma coisa? Estava faltando alguma coisa? Não, eu acho que eu me profissionalizei, tipo assim, fiz um MBA de negócios, desenvolvimento de negócios, foi muito bom. Mas, em algum momento, alguns desafios que a gente enfrentou com relação à burocracia mesmo, né? Às vezes falta até mesmo de uma assessoria mais presente em relação à contabilidade e tal. Foram transformando alguns desafios. O sócio também que eu tinha... me acompanhava muito na parte de amizade, de lealdade, de força de trabalho, sabe? Mas nem tanto de olhar para o mesmo lugar, né? De chegada. E em algum momento acho que ficou grande demais e eu realmente achei os desafios maiores do que eu gostaria, né? E aí veio a pandemia também, né? Em que a gente também precisou, eu perdi alguns funcionários em relação a voltarem para a sua terra natal. Então, todo um processo de treinamento também que a gente tinha feito na empresa, a gente acabou perdendo essa mão de obra mais focada, né,
e mais, como que eu posso dizer? Foi uma transformação, né? Mudou Foi, muita coisa, é, enfim, as pessoas foram indo, né? a loja foi de novo Foram fechando o encolhendo. comércio, né? Sim, Na verdade, foi uma tragédia, né, Antônia? Se você for falar, eu acho que a pandemia foi uma tragédia e eu tenho certeza que a Selma sabe falar um pouco sobre sim, isso, né? sim. Como é que foi isso? Assim, foi assim um impacto total para a gente. Realmente a pandemia chegou e nós crescemos profissionalmente falando, nossa empresa deu um boom, né? Uhum. Só que aí a gente adoeceu. Primeiro foi meu marido e depois eu, né? Assim, logo em seguida, na mesma semana, fomos internados. Ele ficou uma semana no hospital e eu fiquei um mês, né? Fui entubada, isso justo naquele processo que não tinha vacina, Vacina ainda, né? né? Então todo mundo que era entubado morria, né? Então as pessoas na minha casa ficaram lá esperando tocar o telefone Meu para falar, ela Deus do foi céu, embora, né? imagino que você, família passou, né? Porque quem sofre mais é a família ali, né? Que tá ali. Sem dúvida, porque eu estava lá em É. coma induzido, né? E aí, eu saio do hospital outra pessoa, porque eu sempre fui uma pessoa super, assim, super ativa, né? Eu sempre fui muito feliz, minha vida foi sempre muito feliz, né? Por mais que a gente tivesse os desafios, mas eu sempre estava sorrindo, estava sempre feliz, estava sempre alegre, né? E aí, eu volto do hospital de uma forma, assim, lamentável, né? Um pouco depressiva também? Ou não? Muito, muito. A Covid me afetou realmente, assim, o emocional totalmente, né? E aí eu volto, né, assim, sem movimentos no corpo, sem nada, e fico, né, na minha casa com cuidadores 24 horas, né? Então, foi um Você chegou a ter momento. trombose, essas coisas? Não, né? Não, graças a Deus, eu não tive efeitos depois da Covid, eu Aham. me cuidei muito, né? Eu tive, graças a Deus, a possibilidade de me cuidar. Então, eu tinha profissionais muito bons junto comigo, né? E aí, como é que foi o do Terra que entrou na sua vida ali, né? Pois é. Quando eu voltei, eu falei, eu não quero remédio. Eu não quero remédio na minha vida. E tinha uma caixa de remédio para eu acabar com ela em um mês, né? E eu falei, não quero. Eu tinha uma amiga aromaterapeuta, né? E ela falou, cuido de você com os óleos essenciais. E aí ela cuidava com o que ela tinha. E um dia, eu, vendo uma postagem da Aline, que é uma das líderes da doTERRA, é, que estava entrando na doTERRA, que era uma empresa de óleos essenciais. Eu falei, o que que é isso? Né? Hum, E eu buscando ser feliz de novo, porque eu estava muito triste, né? Eu voltei daquele hospital uma outra pessoa, triste, né? Eu falei, eu tenho que buscar de uma forma natural, porque eu não quero mais remédio, eu não quero ir para um psiquiatra para ele me dar um remédio, porque eu tô uhum. triste, né? E aquela tristeza horrível, profunda, ao ponto de eu pensar, por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não fui embora, né? E isso não era meu. Todas as Hum. pessoas, meu marido ficou assim, cadê a minha esposa? Ele sentou um dia na minha frente e falou assim, eu quero você de volta, né? E eu falei, eu preciso me buscar, me resgatar. E aí a Aline aparece com esses óleos essenciais. Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu peguei tudo que era literatura, eu fui entender o que era a empresa, o Uhum. que eram esses óleos essenciais de verdade, porque até então eu conhecia pela aromaterapeuta e pelos olhos dela. Então eu Aham. não sabia nada de óleos essenciais. Eu sabia que eles me faziam bem, né? Mas eu não sabia mais nada. Uhum. E eu falei, vou estudar, porque eu sempre gostei de estudar, né? Então vou estudar. Então eu E fiquei 3 meses na doTERRA estudando, que né? legal. Então, eu sei muito de óleos essenciais hoje, mas eu não sei nada, né? Porque quando você começa a estudar, você fala, eu tenho Tem muito que sempre aprender. muita coisa para aprender. Eu cortei a Antônia. Antônia, como é que foi migrar de empresária para o do Terra? Que eu também não consegui, eu É, te interrompi. a minha dor não veio pela depressão, nem pelo Covid, né? Nem não pelo adoecer. Foi exatamente para uma dor muito mais de onde eu estava, não estava mais fazendo tão sentido onde eu estou ainda, né? Porque ainda estou no processo de transição.
Mas foi exatamente uma dor de... Eu sempre gostei muito de viajar, né? Sempre gostei muito de conhecer novos lugares, de ter uma liberdade financeira e geográfica que me permitisse trabalhar à distância, de poder tirar 30 dias de férias e poder conhecer os lugares. E eu não estava mais tendo nesse processo de encolher, né, de novo. Eu comecei a ficar muito mais presa no operacional do que no planejamento, né? E aí, a minha dor foi exatamente essa, né? De me sentir presa novamente num espaço e numa profissão. Mas o comércio prende muito, Sim, né? Vamos sim. lá, você sabe, eu também já fui comerciante, era uma coisa de segunda a segunda. Sim. Eu não tinha liberdade para viajar, eu não tinha liberdade para nada, e a gente visava muito também o dinheiro também. Então, Né? a Doterra, ela apareceu na minha vida num primeiro momento em que eu também me beneficiei, e a minha família, pelo grau terapêutico, né? Assim como a Selma. Não foi através de uma profissional também. Mas o modelo de negócio não me atraía, porque eu estava tão ainda atordoada com as coisas que estavam acontecendo, com os desafios da empresa, que eu não via esse modelo de negócio como uma possibilidade. Em 2023, quando eu tive novamente contato com os óleos essenciais, já a empresa um pouco mais estruturada aqui no Brasil, né, tive contato com as líderes, né, mais Profundamente, né? e mais especialistas já no assunto de marketing de relacionamento. E aí eu me permiti, enxerguei o modelo de negócios, enxerguei onde eu poderia estar em 5 anos e recuperar essa liberdade geográfica e financeira que eu já tinha tido e que eu gostaria de continuar tendo, né? E retomar isso na minha vida. Eu enxerguei isso no plano de negócios, através da Gabi e da Aline. Elas são o quê? Elas são como se fossem uplines, que a gente chama, Tá. né? A Selma... Líderes. Líderes, né? E elas me confirmaram isso. E eu falei, por que não, né? E aí, junto com isso, a gente começa tendo essa experiência, né, que a Mônica tá vivenciando agora, de usar os olhos. E aí transformar cada uma de vocês. E aí, o quão surpresa eu fiquei que eu consegui resgatar a minha essência de psicóloga. De ver o quanto que o grau terapêutico não se limitava apenas ao físico, e sim ao emocional. Então, assim como a Selma também, comecei a estudar os olhos, ver a questão da psicoaromaterapia como uma transição de carreira de fato, né, para eu começar a empreender, não só como o negócio de marketing de rede, e estudar e levar essa possibilidade. E o resultado da Mônica não emociona só ela e a você, emociona principalmente a mim. Que bom que eu persisti com ela, né? Que bom que eu pude, mesmo iniciando, mostrar esse caminho mais natural para ela. Ela tá aqui hoje, né? E hoje ver o sorriso dela constantemente, dia a dia, e cada dia mais animada, e que mais bom empolgada. que você se redescobriu e pode fazer isso não só com a Exatamente. Mônica, mas com outras pessoas, Então, né? a Doterra me resgatou em muitos sentidos. Né? Isso é muito especial. Gente, eu sou completamente leiga do Doterra, né? Então, vocês viram aqui que são 3 mulheres, né, profissionais que mudaram com o Doterra, e agora a gente vai conhecer o Doterra, né? Eu quero que alguém explique para mim, tá? Uma de vocês, o que é o Doterra, né? O que é? Explicar de uma forma geral, se quiser a gente coloca aqui também no vídeo. Se o Matheus puder botar... Matheus, você pode começar a colocar aqui, por favor, a foto da empresa, entendeu? Que aí a gente já vai saber o que é o Doterra, porque realmente eu também quero aprender, eu não estudei igual vocês. Para mim, a Doterra é um estilo de vida, assim, é o resgate de um estilo de vida natural, porque não é só simplesmente usar os olhos no sentido de
de se cuidar. Você cuida da sua saúde, você cuida da sua saúde física, da sua saúde emocional, da saúde da sua família, da saúde dos seus amigos. Então, você coloca isso aliado. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a alimentação, muito preocupadas com o exercício físico. E a questão da intoxicação, né, da automedicação, do adoecimento também pela carga tóxica que a gente tem de diversos produtos que a gente consome indiscriminadamente no nosso dia a dia. Então, olhar para a doTERRA como um estilo de vida É muito legal. global, é muito Aqui bom. tá dizendo 16 anos no mundo e 5 anos de Brasil, tá certo? Vamos Isso. botar aí 17 anos 17 no anos, mundo. Ela é uma empresa americana. presente em mais de 100 países, né? Exatamente. Fábrica- É uma empresa global, né? Fábrica no Brasil em 2023, 99,6% dos casos brasileiros ainda não tem, Não conhecem não tem, doTERRA. não conhecem não doTERRA. conhece. Pouquíssimas Alta pessoas. retenção de consultores e consumidores. Sim. Por Essa que quê? a gente conhece, Aham. depois que a gente conhece, é porque realmente é transformador. E essa alta retenção vem exatamente desse estilo de vida. Ou seja, quando você introduz esse autocuidado na sua rotina, é impossível você deixar. Então, assim, uma vez que você usou um óleo essencial para cuidar da sua dor de cabeça, por exemplo, não tem sentido voltar para um analgésico, Aham. né? Então... Ele é feito totalmente da natureza, né? Sim. Totalmente da natureza. O óleo essencial é um composto volátil. Ele não é um óleo, na verdade. Ele é retirado das plantas. Isso é a proteção que a planta tem para se manter na natureza. Uhum. Então, essa é o remédio que ela criou, que Deus criou, na verdade, na natureza. E aí tá nas folhas, tá na casca das plantas, tá nas raízes. Então, cada óleo essencial é muito especial. Isso é uma dádiva mesmo. A doTERRA significa dádiva, né? Dádiva da terra. Dádiva da terra, dádiva da natureza, né? Então, assim, esse nome foi muito bem pensado pelos fundadores da doTERRA, né? A Emily Wright foi uma das cabeças, né? E ela é a Quem foi a fundadora do... Então, são 4 sócios, né, da doTERRA. Eles são de Utah. Todos eles se juntaram, né? E colocaram toda a energia e todo o dinheiro que eles tinham para criar essa empresa. Então, a história da doTERRA é maravilhosa, né? A Emily Wright era uma mulher que estava se aposentando. Então, eu me espelho muito nisso, porque eu também me aposentei aí com 60 anos, né? E o marido dela falou assim, onde você vai colocar todo esse conhecimento que você tem? Porque ela era uma química, uma pessoa que trabalhava com as químicas, com química, com laboratório. Então, ela sabia muito sobre óleos essenciais. Ela falou, tá bom, eu vou buscar pelo mundo o melhor. Então, os óleos essenciais são extraídos de vários pontos do mundo, do nosso planeta. Vamos colocar a copaíba, que é natural do Brasil, que é extraído lá na floresta amazônica, né? Inclusive, agora na nossa convenção, nós tivemos um copaíbeiro. A convenção foi agora, gente. Foi quanto tempo atrás? Foi dia 10 de dia maio. 10 de, 10, 11 e 12 de maio. de maio, lá em São Paulo. Perdão, Foi- de abril? De abril. De abril foi uma coisa maravilhosa. Eu vi os vídeos. Teve uma pessoa que veio de fora, né? Muitas pessoas vieram de fora, né? Sim. Teve CEO que veio já. Sim, as pessoas da doTERRA dos Estados Unidos vêm e, assim, os americanos falam português. Eles têm um cuidado com a gente que, assim, é encantador, né? Assim, essa empresa enche os olhos da gente para falar dela, né? Porque, assim, ela tem um cuidado conosco e, para você ter uma ideia, eles cantam o hino nacional na hora que iniciam um evento. Dá uma Então, credibilidade, dá um orgulho pro Brasil, né? Você Sim. vê que tem uma pessoa de outro país que tá olhando o Brasil com respeito, né? Isso, e eles cantam o hino nacional. Então, assim, você vê um americano cantando o hino nacional, é um negócio de emocionar, né? Você fala assim, eu estou hoje na empresa certa, né? Fazendo e levando saúde física e emocional, e agora também, como a gente tem uma equipe, uma saúde financeira, isso é importante frisar, porque chega assim, nessa hora da aposentadoria, você fala, tá bom, eu estou aposentada, né? Eu tenho um salário aí mínimo, né? Uhum. Então, assim, por mais que você tenha um teto,
você tem um salário pequeno, né? Uhum. E a hora que você mais precisa de dinheiro é a hora que você envelhece, né? Porque você tem que ter qualidade de vida, né? Pagar um bom convênio, né? Ter uma estrutura melhor. Porque, e aí a sua renda termina, né? Vai assim para pequenininha. E aí a doTERRA nos possibilita ter ganhos financeiros maravilhosos, né? Então, E não isso... se acomodar e ele está transformando pessoas. Pois E é. como realmente. você É. transformou a Mônica, né? Um pouco isso tudo, né? Como eu fui transformada, É né? como você foi transformada. E, Agora, tem uma pergunta que eu queria fazer aqui, porque como uma pessoa leiga, né? claro. É bom fazer essa pergunta. Eu queria saber, os produtos do doTERRA são seguros? Porque as pessoas às vezes... Ai, não sei. Eu tô falando como uma pessoa que está assistindo, de repente, que também pode estar querendo saber sobre isso, né? Sim. Quer responder? Eu posso responder? Vocês que sabem. Pode, a Mônica quer responder? É, Mônica- Pode ser, pode Tá. ser você. Porque a empresa, ela, assim, o maior o que ela foca é sobre isso mesmo. O laboratório da empresa é o que é mais caro dentro de uma fábrica, né? Porque é onde eles investem realmente para ter qualidade do produto, para testar a qualidade. Então, a gente tem um selo que chama CTPG, que é um selo de garantia mesmo, de pureza, né? Ela é testada e garantida. São mais de 50 testes que são feitos no laboratório. Na hora que eles trazem a partida, né, que é o óleo essencial, né, para a empresa, é pego uma amostra, né, e daí eles fazem esse teste, e eles fazem esse teste duas vezes mais. Por quê? Tem que ter certeza de que dentro desse vidrinho aqui, se a doTERRA falar que ele é próprio para ingestão, você pode ingerir. E todos os óleos que você inalar da doTERRA, porque assim, o que é perfeito para a gente fazer é o inalar, né? Uhum. É o respirar, né? Eu queria que você agora, né, vocês pudessem me explicar como que que eu vou usar o doTERRA. Como é que é a inalação, né? Como é que é colocação, essas coisas. Você pode fazer um exemplo aqui para mim? Sim. Eu posso até, olha, Pode fazer com a Antônia. Tá, o jeito mais fácil e o mais seguro também é inalar 2 gotinhas na mão. E Eu aí fiz ela tudo vai fazer. errado, gente. Quando ela me deu, eu não sabia, eu fiz tudo errado. Aí ela passa uma mão na outra, faz uma mão de conchinha, respira, segura as mãos fechadas, porque ele é volátil, ele vai evaporar, né? Então, você respira. Só o fato de você respirar profundamente, você já está dando aquela pausa que é necessária. Então, assim, pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem respirar, às vezes você está naquele ritmo tão louco que você para, né? Assim, né? Você não Muito consegue... ansiosa, Nossa, né? nem respirar. E por que a inalação ela é tão eficiente? Porque em 2 segundos as células olfativas levam o composto químico para o nosso sistema límbico. E o sistema límbico é o sistema que regula a nossa memória, nossas emoções. Então, os neurotransmissores se conectam às células e aos componentes químicos dos olhos e provocam o efeito terapêutico que é esperado. Então, todo esse controle de qualidade é para garantir o grau terapêutico dos olhos. Né? Os olhos, eles não são essências, eles não são cheirinhos, como algumas pessoas ainda erroneamente podem associar, né? Então, os fundadores tiveram essa preocupação em buscar a qualidade do que é em relação ao grau terapêutico. Agora, cada produto é determinado para cada problema que você tenha, não é assim? Ou como é que é assim? Explica isso, porque eu sou leiga nisso. Por exemplo, se eu tenho ansiedade, aí eu tenho um específico para isso. Matheus, tem uma imagem que apresenta os nossos 12 principais olhos. Isso. Tá. Aqui são só 12. A doTERRA tem quase 200 óleos essenciais. Meu Deus! E eles, assim, tem óleo essencial para tudo.
Entendi. Tudo. Você fala assim, mas tudo? É tudo, né? Então, assim, qualquer coisa, qualquer questão que você tiver, você começa. Ali a gente tem respiração, o brief, que é você, o respirar. Então, rinite, sinusite, essas coisas. Copaíba, inflamações. Vou falar bem rápido de cada um. Frankincense é o nosso óleo sagrado. Então, ele cuida de várias questões, mas ele é um regenerador celular. Lavanda, que é para acalmar. O lemon, que nos dá alegria, é um cítrico e é um detox. Foco e concentração. Melaleuca, que é o óleo para as feridinhas, a gente fala lá em São Paulo, perebas, né? Essas, para os machucadinhos. Peppermint é o respirar, é a energia, o antes de ir para academia, o antes de você, é a hora que você começa seu dia, então você tem aquele up, né? Depois do almoço que você comer uma feijoada, você inala um peppermint, você fica pronta para mais umas 8 horas de trabalho, assim, com energia. On Guard foi o que a gente mais usou na pandemia, porque ele é para imunidade. É um óleo à base de especiarias, é um mix de óleos. Tangerina, que é nosso óleo da alegria, maravilhoso. O Balance, que equilibra nossas emoções. Ansiedade, que é uma questão muito presente hoje, né? Ele já é Fala um pouquinho falando aqui do Balance, falando para lá para a câmera. Então, o Balance é o nosso óleo de equilíbrio. Você tá super eufórica, ela te traz aqui nosso equilíbrio. E você tá muito para baixo, ele traz você pro equilíbrio mesmo. E o Zengest são as questões de estômago, de trato. Deep Blue. Deep Blue é o maravilhoso. Deep Blue, gente. Esse é o da minha turminha, né? Você começa com dor, depois dos 40, dos 50, você começa com as dores. Ele é um pós-treino, um pré-treino. Ah, bacana. Então, você pode usar ele antes de fazer um treino, para você não ter tanto cansaço, né, de esforço. Articulações. E todas as questões de fibromialgia, de reumatismo, de todas as dores, dor lombar, dor no pescoço, dores. Isso é tirar com a mão. E é realmente só tanto você as musculares usando. quanto as crônicas. E vocês dão consultoria, Mônica? Assim, vocês dão consultoria? Por exemplo, a pessoa está com um problema, né? Você como é que é essa consultoria? Então, justamente por isso que os óleos essenciais não são assim vendidos em uma farmácia. O importante é que a gente possa levar para quem vai usar os óleos essenciais exatamente o conhecimento de como usar. Não é qualquer coisa. Você precisa orientar, e ela sempre pode. Qualquer pessoa que adquira um óleo essencial vai ter sempre um contato da sua consultora de bem-estar, sempre orientar. E esse óleo eu posso usar para isso, posso usar para aquilo, de que forma eu posso usar? A gente vai estar sempre orientando. Como a Selma e a Antônia falaram, a gente tem a maneira de usar inalando. Você pode usar de forma tópica, quer dizer, passando na região que você está sentindo alguma dor, né? Também, mas isso com óleo carreador. Depois, para que nem todos podem ir direto para a pele, mas isso as consultoras explicam isso para que todo mundo possa usar corretamente. E alguns óleos, não todos, podem ser ingeridos. Tá? E é interessante o suporte que vocês oferecem para o cliente. Né? Assim, como a Mônica falou, a doTERRA, ela optou pelo marketing de relacionamento, que é exatamente através das consultoras de bem-estar, fazem expansão da marca. Então, um pouco diferente do que o pessoal está acostumado com a venda direta, a gente faz o marketing direto. Então, a gente conecta a pessoa à empresa, para que ela possa comprar de forma direta da empresa, em que a consultora ela vai fazer não só essa ponte em termos de logística, mas também em termos de educação. Qual é o nosso papel? Garantir que você tenha a melhor experiência possível com os óleos essenciais. Por isso que é uma empresa que tem alta retenção, como a gente viu logo no início. Né? Por quê? Porque garantindo que você tenha a melhor experiência possível, que você vai poder levar isso para mais pessoas e usar da forma adequada. Então, os óleos, sim, eles não têm contraindicações, mas eles têm
interações medicamentosas que precisam ser observadas, precisam ter diluições adequadas para que você, para cada tipo de pessoa que vai usar. Então, uma criança que vai usar é diferente de um bebê, que é diferente de um adulto, que é diferente de um idoso, que é diferente de uma lactante, de uma grávida. Então, cada etapa da vida exige sim uma diluição, exige sim um cuidado, exigem sim óleos que devem ser evitados, que precisam ser evitados. E então, quando a consultora de bem-estar não consegue mais auxiliar em caso de alguma comorbidade, alguma interação medicamentosa, a gente indica sim um caso de uma aromaterapeuta, de uma médica integrativa. E aí sim é que entra a nossa equipe, né? O fato de você estar num time, numa equipe que tenha todo esse suporte, que permita com que a gente tenha, através de uma educação continuada e diária, que nos capacite como consultores de bem-estar, mas que também tenhamos o apoio. Então todo mundo precisa estudar aromaterapia? Todo mundo precisa ser médico integrativo? Não, mas a gente tem uma equipe em que a gente tem continuamente suporte para que a gente possa orientar os nossos clientes a terem essa melhor experiência. Eu acho que isso é fantástico, né? Porque a gente se sente segura, né? Porque, na verdade, vocês também estão se sentindo seguras como pessoas que estão ali servindo e buscando também o conhecimento do outro, que também te dá um suporte. E é exatamente o que a Selma faz. Por exemplo, a Selma é uma líder silver, né? Está aqui no Rio exatamente para nos dar esse suporte, né? Nos acompanhar. Você veio para o Rio, você não era do Rio. Não, eu sou de Indaiatuba, interior de São Mas Paulo. Você mora lá? Moro lá. Eu tô pensando que ela era carioca. Eu falei, gente, vem as cariocas aqui. Porque, né, todas elas moram no... Quer dizer, eu pensei que você morasse no Rio também. Essa outra grande vantagem, né, do modelo de negócios também, porque ele é global e ele é online. Então, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então, apesar da nossa líder... Matheus, você consegue colocar aquela nossa foto? Chega aqui um instantinho, coloca outra foto e vem aqui um instantinho, por favor, depois. Isso. Apesar da Sandrine, né, a gente é do time Sandrine Bizu, essa francesa maravilhosa que adotou o Brasil como seu país, assim, de coração. Ela está no Mato Grosso. Essa aqui, ó, gente. O tempo. Essa aqui, ó. A Aline, que é a nossa Diamond. A Aline, que é a nossa Diamond, que está em Indaiatuba, junto com a Selma. A Sandrine já tem um time de mais de 15 mil pessoas, através desse sistema maravilhoso que ela criou, em que todo dia de manhã a gente tem um momento... Gente, ela é muito bonita. Eu vou fazer um convite aqui para ela ir lá no Elas Podem Cast aí. Ela vai adorar. Sam, você está super convidada. A gente já contou de você para elas. A gente no Rio. Mas você está aqui só para fazer fazer o podcast e fazer... Porque também eventos, a gente faz os eventos também. Eu estou aqui desde quarta-feira. Nós fizemos vários eventos, né? Então, elas são parte da minha equipe. Então, eu vim para dar um apoio, né? Para a gente dar umas alinhadas, que a gente chama, né? Como é que a gente vai fazer as estratégias de negócios e também de trabalho, como é que a gente trabalha. Vim mostrar um pouquinho de como eu faço doTERRA, né? Então, assim, para dar um apoio mesmo, para dar junto. Eu senti sotaque diferente, né? Sim, eu falo porta. Eu não consigo falar porta. Eu te cortei, desculpa, você estava falando com a Antônia. Então, eu vim... Aí, então, a Antônia, eu não conhecia a Antônia pessoalmente, porque a gente tem essa grande comunidade que a gente faz as reuniões através do Zoom, né? Então, a gente foi se conectando aos poucos, porque, assim,
a nossa equipe vai crescendo de uma forma que a gente não, às vezes não conhece a pessoa que está no meio da nossa equipe. Então, assim, eu preciso estar próxima delas, né? Então, a gente quer... Ontem estávamos falando, vamos montar uma equipe lá em Portugal, vamos pra lá, mentira! né? É mesmo? Porque Sim, a Antônia tem essa- descendência portuguesa, né? Sim. E vamos para lá, né? Vamos fazer isso lá, levar isso para, né, para a Europa, para Portugal, para tudo, para o mundo, né? Porque então assim, essa liberdade geográfica é maravilhosa, né? É muito legal vocês trabalharem com coisas que vocês amam, que estão transformando pessoas, né? Que estão... Por exemplo, olha a aula que eu recebi hoje, né? Que vocês Sim. receberam também. E é interessante falar também uma coisa. Eu tenho 8 filhos, 8 gatos, meus filhos. E alguns óleos essenciais, não todos, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, não todos, mas alguns óleos essenciais eu também uso com meus filhos. Eu coloco no difusor quando eles estão assim muito agitados, para colocar, para conseguir dormir mais tranquilo, para várias questões que eles têm. Então, quer dizer, poder usar também nos meus filhos, usar nos meus gatos, também é maravilhoso. Então, não só ajudou a minha família e a minha família como um todo, a mim e o meu marido, que também usa. Meu marido usa. Gente, usa essa até- coisa de bom de, né, pet, né? A gente, que eu Não. tenho cachorro e tudo, é bem legal isso, né? Entende como família, faz parte da família. São meus filhos. Então, assim, não só. Então, a família como um todo. Para o meu marido toma colágeno também, sabe? Então, que é um dos produtos que a doutora tem. Então, assim. Ah, a gente podia saber dos produtos também. A gente só falou quais são os produtos que o do Terra Além dos óleos oferece. essenciais, a do Terra tem colágeno, tem um Life Shot, né, que é um shot de saúde, de vida, que assim são 9 frutas vermelhas, mais 3 óleos essenciais, 100% natural e que ajuda bastante. Uma dose diáriazinha de saúde mesmo. Ajuda bastante a gente nessa questão desse estilo de vida mais saudável, né, que eu falei logo no início. Então, além dos óleos, tem a parte, alguns cosméticos, a parte de cremes, combinações, assim, desses 200 óleos que a Selma citou, alguns são óleos que vêm direto da natureza, ou seja, 100% puros, que vêm conforme a natureza nos fornece, mas alguns já são mix de óleos essenciais, que são combinações, né, sinergias desenvolvidas, exatamente porque um óleo ele serve para algumas situações e uma única situação tem muitos óleos que também dão conta dela. Então, às vezes, o mix ele é uma forma de juntar em um único frasco, já pronto para uso, você se beneficiar de alguns óleos, né, de algumas substâncias, dos componentes químicos que vão te ajudar naquela situação específica. Então, tem o kit emocional, que ele é excelente para... Esse aqui? Isso. Vou mostrar que pode? Pode, deve. É o kit emocional em que ele Aqui, vai ter... gente, Cada ó. óleo, ele vai tratar um aspecto da vida, né? Assim, ou quando você está precisando de mais ânimo e motivação, mais paixão pela vendo? vida. Quando você está precisando de perdão, quando você está precisando de paz. Aqui, gente, olha. Quando você está Pode precisando tirar, de perdão consigo ou perdão com os outros, né? Então, você está um pouco mais irritado. Então, cada óleo vai funcionar, vai te dar um suporte para situações em que você está sendo Precisando, desafiado, né? né? Sendo desafiado. Aquilo ali é o Tem quê? a linha Kids, Assim, a linha Kids tem a para linha as crianças? Kids para as crianças, em que Aham. elas ajudam principalmente na questão cognitiva, na questão de concentração, de foco, ajudar a estudar, ajudar a dormir, ajudar a Acho que dormir é uma coisa muito importante, né? sim, Porque tem muita gente que tem dificuldade de dormir. sim. Então, eu acho que o dormir é muito bacana, porque você dormir bem, você trabalha bem, você se relaciona com as pessoas bem. Quando você não dorme bem, teu dia não fica fica bom. legal, Sim, né? sim. O lavanda é um dos óleos mais populares, né? Não só na doTERRA, eu acho que Mostra ali na pra gente, aromaterapia. Selma, ali, ó, na tua câmera ali, ó. Tá Na vendo? aromaterapia, exatamente por ter essa capacidade mais relaxante, calmante e ajudar bastante nas situações de insônia.
né? Então, além do lavanda, temos a doTERRA tem alguns mix e alguns outros óleos que ajudam na... Por isso que a consultoria de bem-estar, ela é fundamental, porque o não dormir é o porquê. Às vezes a Cláudia não dorme porque ela está preocupada, a Mônica não dorme porque o marido ronca, eu não durmo porque, de repente, eu estou com alguma dor, né? E a Selma não dorme porque ela está na menopausa, com alguma questão de insônia. Então, nós somos 4 mulheres, de repente, que não dormem, mas cada uma por um motivo diferente. Então, às vezes, o óleo que vai ajudar a Mônica a dormir não é o mesmo óleo que vai me ajudar ou que vai solucionar o seu problema de dormir. Então, por isso que a consultoria de bem-estar ela é Importante. muito importante, é primordial que a gente tenha sempre essa conversa antes, conheça, né? E principalmente escutar o que a gente pode oferecer para cada situação. Porque... Gente, olha, vou falar para vocês que foi uma aula e a gente está chegando ao fim. Sim. Que pena, né? E eu tô sabendo que tem alguma coisa aí. Eu acho que não tem melhor maneira, né, da gente terminar esse encontro delicioso, cheiroso. Cheiroso, cheio de emoções e transformações, né? Muito especial do que te dá o meu óleo Deus. essencial do White Orange. E qual que vocês escolheram para mim? Eu vou abrir e vou fazer o ritual que eu aprendi com vocês hoje, né? E eu queria saber qual que vocês escolheram para mim. O White Orange, ele é um óleo que eu acho que a Selma vai poder falar com você até com mais propriedade, mas é um óleo bastante versátil e você pode usar ele de forma inalatória. Aqui, né? Uma gotinha. Uma gotinha, gente, ó. Ai, caiu um pouquinho mais. Aí, ó, devagar, com carinho, tá? Nem precisa esfregar, só fazer assim. Selma, como que a laranja selvagem pode ajudar a Cláudia? A laranja. Primeiro que todas as laranjas, a gente tem aquela conexão com a infância. Então, quem não lembra de tudo da casa da avó, da casa da mãe... Tô lembrando da pizza da vovó. Pronto. Então, assim, é o emocional, assim, ele traz, assim... A memória afetiva. A memória afetiva é uma coisa, assim... muito maravilhosa. O Wild Orange trabalha as questões de ansiedade, de depressão, né? Então, é um óleo que levanta qualquer pessoa em qualquer situação, assim. Então, é um óleo muito versátil. Não tem ninguém que fale, ai, eu não gosto, eu não posso eu não gosto de cheiro. Então, esse é um óleo que você pode, sem erro, presentear qualquer pessoa. Eu não gostar de um cheiro desse, meu Deus. Pelo amor de Deus. Eu quero que fique... Agora, como que eu vou usar? Aí vocês têm que me dar a coisa. É manhã, tarde, noite, manhã, depois do almoço. Eu não sei usar. Tá. Como é que é? Então, eu assim... acabei de aprender com vocês a usar agora o mecanismo, mas eu não sei se eu vou usar de manhã, e é isso que eu quero... É interessante você falar isso, porque realmente, os óleos não... Eles, apesar de maravilhosos e muito especiais, eles não são milagrosos. Então, não é um uso uma única vez que vai... Então, na consultoria, a gente também orienta de forma qual o protocolo a ser usado de acordo com a intenção da pessoa, o que ela busca, o que ela está precisando e como que ela vai tratar. Então, é claro que tem situações que, por exemplo, se eu vou usar um peppermint para uma dor de cabeça, eu posso usar ele pontualmente, vou usar ele aqui, minha dor de cabeça vai passar, não vou precisar usar mais. Mas se eu tenho uma bursite, se eu tenho uma fibromialgia, se eu tenho uma insônia, eu vou precisar fazer um uso disso de uma forma prolongada, e aí as consultoras, elas sempre orientam. Mas aí, Antônia, eu uso esse aqui de manhã, de tarde, de noite ou não? Aí a gente vai descobrir o porquê você quer usar. Eu quero usar para ânimo, né? Para me deixar mais animado. Eu quero fazer um detox, porque os óleos cítricos também ajudam no detox, ajudam principalmente uma limpeza do rim. Não, eu vou te falar que é ânimo, porque empreendedora você tem que ir todo dia. Então, acordar. Todo dia de manhã. Para você poder. Aí eu já não, a família já não tem. Então, eu tenho que ser eu, né? Todo dia. Tem então, que ter ânimo por mais de um. Isso aqui seria uma família aqui, né? Manhã, tarde, noite. Aí não tem contraindicação. A hora que você sentir que tua energia tá baixando, peraí, vou respirar,
né? E ele vai, inclusive, te ajudar com a insônia também. É. Ele também pode Porque te ajudar durante o também. dia você tá usando. Mas né? a insônia eu não tenho, não, tá, gente? Eu falei porque tem muita gente que Ah, tá. tem, entendeu? Sim. Mas eu não tenho, não, graças a Deus. Ele tudo- vai te preparando mesmo, Sim. né? Durante Aham. o dia. Então, assim, toda hora que você sentir energia baixa, você inala. Nós temos difusor. Então, o difusor é perfeito. Eu tenho um difusor em casa. Como é que eu Pronto. faço? Você coloca 3 gotinhas, 4 gotinhas, né? É, É o suficiente. Eu usei difusor a semana toda por causa né, da gripe. Sim, Então eu vou botar 3 gotinhas onde tem aquela boquinha dele que sai a fumacinha. sim. Isso. Tá, Lembrando então tá. que tem que ser um difusor ultrassônico e sem filtro. Ah, perfeito. Tá? Ele não pode esquentar, porque acima de 60 graus o óleo perde o grau terapêutico dele, ou seja, ele vai ser simplesmente um aromatizante ou uma essência de Então como é que cheiro. usa que não seja com calor? É um difusor ultrassônico. Ele tem que ser aquela névoazinha, ela não pode ser quente, ela não pode ser Ah, através tá. de esquentar Ah, a então névoa. tá. Então Tem que ser ultrassônico ser- e não pode ter filtro, porque senão você vai perder seu óleo, porque ele vai ficar preso no filtro e aí você está desperdiçando o seu óleo, Tá. tá? Gente, eu preciso das redes sociais de vocês, do Terra, do site, para as pessoas pegarem informação ali na câmera. Antônia, por favor. A AM Alves é o meu Instagram, né? A do Terra tem a do Terra Brasil, do Terra Negócios. Temos o time Sam, então Sandrine Bizu também, Aline Demarque. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais e, por favor, consultem sempre um consultor de bem-estar da confiança de vocês, para que vocês possam garantir a melhor experiência possível com essas maravilhas. Sim. Selma. Selma Stokovic, né? Eu tenho o meu Instagram aí. E podem me chamar, né? Assim, porque ali eu tenho as minhas informações, um link para entrar em contato comigo, né? E bem-vindos, assim, a nossa equipe, né? Que é maravilhosa. A gente vai acolher qualquer pessoa, né? Que estiver disposta a mudar a vida, a mudar essa qualidade de vida mais natural, mais, né? Para ser mais feliz nesse nosso mundão, né? E trazer a gente num momento tão especial assim. Mônica. Bom, meu Instagram é monicacmp.travassos. Lá você também consegue entrar em contato comigo, trocar informações. Vem ser feliz com a gente e vamos ajudar a transformar esse mundo, deixar o mundo mais feliz. Agora eu quero saber de vocês. Primeira vez que vocês fizeram podcast aqui, vocês gostaram? Foi tudo bem com vocês? Maravilhoso. Eu estou curtindo então- cada momento. Ah, que bom, gente. Olha, eu quero agradecer ao Matheus, ao Davidson, que esse estúdio novo aqui foi minha primeira vez. Foi uma conexão, foi muita emoção. Me emocionei algumas vezes aqui com vocês. Obrigada pelo conteúdo de vocês, tá? E um titinho aqui, porque até o próximo Pode Belas aqui. Obrigada. Obrigada, Obrigada gente. a você, Cláudia. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.